Olá, meus queridos amigos. Que Deus Pai Todo-Poderoso esteja abençoando a todos vocês nesse momento. Muito feliz de estar aqui com todos vocês, nessa casa irmã maravilhosa. Fui convidada para conversarmos, né? Temos uma conversa virtual, já que não estamos podendo conversar presencialmente. Então, graças a Deus, temos a tecnologia para nos aproximarmos. Quem ainda não me conhece, meu nome é Rose Cabral, sou trabalhadora do NEAM e fico muito feliz de ter sido convidada para conversarmos sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Bem pertinente esse capítulo, né? Eu gosto muito dele. Nesse capítulo, nós podemos obter as seguintes instruções: justiça das aflições, causas atuais das aflições, que é o que vamos falar hoje, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivo de resignação, o suicídio e a loucura, instrução dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse um homem de bem não teria morrido, os tormentos voluntários, a felicidade real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro silício, deve-se por termos as provas do próximo, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança da cura, sacrifício da própria vida e o proveito dos sofrimentos. Hoje nós vamos falar sobre as causas atuais das nossas aflições. E aí, um assunto bem pertinente, sempre atual, né? E aí devo agora imaginar que todos estão pensando: mas por que será que estamos passando por essas vicissitudes, por essas dificuldades, mortes? Por que será, né? Será que Deus nos esqueceu? Será que Jesus não está mais na frente dessa nau? Será que o mundo está perto do mundo se acabar e é por isso que essas coisas estão acontecendo? Eu já ouvi muitos questionamentos acerca de tudo isso que a gente está vivenciando hoje. E nós, trabalhadores da Casa Espírita, já há um bom tempo estamos ouvindo falar que a Terra estava saindo de provas e expiações para entrar numa atmosfera de regeneração. E o que significaria isso? Que de uma hora para outra a gente iria virar anjo, que o mundo ia se acabar e ia nascer todos perfeitos? Não. Mas queríamos chegar ao ponto de pensarmos no outro, de enxergarmos o outro, de nos colocarmos no lugar do outro, de nos preocuparmos com o outro, de que as dores fossem quase que niveladas. E esse momento está nos chegando, ou pelo menos um dos momentos que passaremos nesse processo, né? Nessa passagem, nessa busca da casa nova, onde quando a gente está fazendo uma mudança, muitos objetos que não servem mais, né, para ir para a nova casa, nós tiramos dessa nova casa. E nesse processo de retirada, existem muitos conflitos, muitas perdas. E é o que está acontecendo conosco. É preciso que entendamos que o mundo não vai acabar, que as pessoas que estão voltando para casa, a grande maioria das vezes, se não propiciaram essa volta, voltaram porque estava determinado aquele dia para ir para casa.
Estudando sobre a morte, eu descobri que a grande maioria das mortes, né, não são porque chegou a hora do irmão cumprir a sua meta e voltar para casa. Muitas das vezes a nossa morte, a nossa volta para casa foi por imaturidade nossa, foi por inconsequência nossa, né? Foi porque usamos mal o nosso corpo, porque fomos irresponsáveis em algum momento da nossa vida. Muitas vezes reclamamos quando adoecemos, quando ficamos mais velhos, né? A gente reclama. Ah, eu estou passando por isso, estou sentindo essa gastrite, né? Estou passando por uma determinada dificuldade, mas a gente esquece que muitas vezes nós fomos os nossos algozes. E não precisa nem a gente ir buscar lá em reencarnações passadas. Nós somos agora, nessa reencarnação. Por quê? Muitas vezes comemos mal, comemos o que nos prejudica. Muitas vezes bebemos coisas que nos prejudicam. Muitas vezes adquirimos certos vícios que comprometem os nossos pulmões, o nosso aparelho respiratório. E aí, quando chega uma endemia, uma pandemia, que adoecemos, boa parte das vezes, porque fomos negligentes lá atrás, estamos com a imunidade baixa, espiritualmente precisávamos passar por essa situação, né? Estávamos num ritmo tão acelerado que a gente não tinha tempo mais de olhar para o outro, né? De se colocar no lugar do outro, de entender que tem muita gente sofrendo. E como é que a gente pode ser feliz com vários irmãos sofrendo? Alguma coisa estava errada. Esse normal não pode voltar. Nem pode ser um novo normal. Temos que voltar melhores e não normal. Não é isso? Mas vamos ver o que esse capítulo nos diz. Esse capítulo, Causas Atuais das Nossas Aflições, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte, que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente e outra fora dela, lá atrás. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição, né? Ou seja, como eu falei, muitas vezes nós somos, né, os nossos algozes, maiores algozes. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado os seus desejos. Nessa pandemia, temos observado que a gente não precisa de muito para ser feliz. A gente só precisa do suficiente. A gente precisa de saúde. A gente precisa estar perto de quem ama, né? Para a gente poder dar continuidade às nossas vidas. Papai do Céu nos deu as condições necessárias para a nossa existência. Para que viermos para cá para recuperar as nossas faltas do passado. Temos as condições ideais. Muito embora muitas vezes pensamos que não temos, que deveríamos ter mais, que precisávamos de mais para fazer algo. Mas temos o suficiente. E nesse momento em que fomos obrigados a parar, a estar mais perto do vizinho,
a estar mais perto e longe, virtualmente, a darmos mais valor à família, aos amigos, à nossa saúde. Comportamentos irão se mudar. E aí ele fala quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem, né? Muitas vezes a gente diz que não teve sorte com um determinado relacionamento, mas quantas vezes a gente se uniu a uma pessoa que o motivo foi verdadeiramente o amor, foi querer ajudar o outro a evoluir. Quantas? E aí quando a gente não pensa, é levada pela emoção ou alguma vaidade e não dá certo, a gente acha que o mundo acabou, né? Porque acabou aquele relacionamento. E a nossa felicidade não está na mão de ninguém, não depende do outro, depende de nós. Para sermos felizes, não precisamos ter alguém. Ter alguém é muito importante se esse alguém vai ajudar você a ser mais feliz e se você vai ajudar essa pessoa a ser mais feliz. Quantas disseções e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Olha aí. Tanta gente estava não cuidando da sua saúde, né? Utilizando mal o seu corpo, né? Um seu envoltório que o Papai do Céu lhe deu para que você tratasse da melhor forma possível e você não estava fazendo isso. E agora, nesse momento em que surge um quadro, você está arriscado a se comprometer. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver nele os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que cercam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Eu tenho visto muito isso, né? A falta do exemplo. Né? Como é que a gente quer que um filho, que uma pessoa que está do nosso lado, possa agir corretamente se nós não fornecermos esse exemplo para ela, né? Quantos pais querem que os filhos não fumem, mas eles fumam? Querem que os filhos não bebam, mas eles bebem final de semana ou quiçá até durante a semana. Quantos pais não querem que os filhos mintam e eles mentem na frente deles, né? Quantos mais exemplos? O exemplo, gente, vale mais do que 1000 palavras. Não adianta você dizer, menino, não faça isso, se você faz. Fulano, olha, eu não gosto de mentira. Aí quando uma pessoa liga, olá, sua mãe tá aí? Aí sua mãe diz, não, tô não, diga que eu não tô não. Aí você diz, minha mãe disse que ela não tá não. Você já tá ensinando, já tá dando um mau exemplo da mentira, da distorção. Não é isso? Quantas lições de vida e de respeito os pais deixaram passar por quererem ser modernos. A doutrina espírita não tem dogmas, mas eu particularmente sinto muito nessa geração atual do bença pai, bença mãe. Eu não consigo hoje, até hoje, passar por uma tia, um tio, uma madrinha, minha mãe, meu pai. Eu não consigo até hoje ligar para eles e a primeira coisa que eu digo é bença pai, bença mãe. Quando eu atendo uma ligação deles, que eu estou no meio de outras pessoas, que eu digo bença pai, bença mãe, todo mundo olha para mim. Parece que eu sou um ET, um ser
de outro mundo que está falando uma coisa extraordinária, né? Onde foi que a gente deixou se perder esses conceitos de que vá com Deus, que Deus lhe abençoe? Quem foi que disse que isso era falta de modernidade? O tempo corrido? Não sei se a culpa é do tempo corrido. Tem outra parte que ele fala que todos aqueles que estão atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interrogue-se friamente a sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, só podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Ou seja, ele pede para a gente refletir sobre as nossas vicissitudes atuais. Se a gente não tivesse dado esse ou aquele passo mal dado, estaríamos hoje numa situação melhor. Há quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, um grande número de casos, o artifício de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, acusar a providência, a chance desfavorável, sua má. Quem nunca viu isso, né? Não, eu não dei sorte, foi minha má estrela. Enquanto que sua má estrela está na sua incúria, nas suas escolhas erradas, né? Então, ao invés de reclamarmos sobre as causas das nossas aflições, façamos essas reflexões. Se a grande maioria das vezes nós não estamos colhendo unicamente aquilo que plantamos. E olha, e volto a dizer, não precisa ir nem muito lá atrás em reencarnações passadas. Nessa reencarnação mesmo. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A moralidade e o intelecto têm que andar junto. Muitas vezes, tem pessoas que leem milhares de livros. Ler é muito bom, é muito importante, é enriquecedor. Mas mais importante ainda do que ler é se colocar em prática tudo o que se está lendo. É crescer moralmente. Crescer intelectualmente e moralmente. Isso é que vai ajudar a gente nesse processo de dor, nesse processo de transformação em que a gente está passando agora. E estamos tendo tempo, o tempo que a gente não tinha antes, estamos tendo agora. Que bom! Quando eu entrei na doutrina espírita 20 anos atrás, eu descobri que bom que a dor existe. Parece conversa de masoquista, né, que não entende, mas não. É porque a dor nos desperta. A dor nos tira da nossa zona de conforto. A dor faz a gente querer vencer, faz a gente querer lutar, batalhar para ser feliz. E estamos todos nessa luta constante. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge, mais especialmente, aqueles que prejudicam a sociedade, e não aqueles que não prejudicam, senão aqueles que a cometem. Mas Deus
quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, não deixe impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Ou seja, graças a Deus, a misericórdia divina, nenhuma falha nossa é passada despercebida. Tudo que causamos de mal ao outrem, um dia passaremos por essa situação, para sentir o que a gente causou. Essa é a lei do retorno. Esse é o motivo por que nós sofremos, porque passamos por vicissitudes. Esse é o motivo que se erramos hoje ou lá atrás, vai chegar um momento de pagarmos dos acertos de conta. E Chico já diz, né? Que quando chega a hora desse acerto de conta e que nos pega trabalhando, né? Se pede que seja postergado ou adiado um pouco ou atenuado esse pagamento dessa conta, porque nós estamos trabalhando. Então, o trabalho é muito importante nesse processo evolutivo, não é? Ainda tem outro trecho aqui muito importante que ele diz: eles lhe dão a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Ou seja, explicando mais uma vez o porquê, a importância das vicissitudes. Como é importante a dor em nossas vidas. Como nos trabalha a dor. Mas a experiência é um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse, que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. E aí? E agora? Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite, do túmulo brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Essa foi a resolução, essa foi o que nos diz o capítulo 5 sobre a causa das nossas atuais aflições. Como a gente amadurece quando a gente está sofrendo? Já pararam para pensar nisso? Como temos amadurecido nesse processo que estamos passando agora? Como temos nos colocado no local do outro? Como temos nos preocupado com a dor do outro? Né? Se bem que esquecemos como a nossa família, que no corre-corre no dia a dia, não estávamos dando tanta atenção para eles. E agora? Agora a gente procura ligar, a gente procura saber como estão, quem pode estar junto, quem pode ficar em casa, quem não pode ficar em casa, que tem que sair para trabalhar, como é o meu caso e o de muitos. Tenha cuidado, tenha responsabilidade, né? Para não ficar doente e não repassar para as outras pessoas. Mas trabalhe
Trabalhe. Tá triste? Tá achando que sua vida tá ruim? Né? Procure algum trabalho edificante. Peça ajuda, arrecade alimentos no seu prédio onde você mora, né? Pela rede de WhatsApp. Peça a colaboração dos amigos. Peçam que doem um saco de feijão, um saco de farinha, né? Um saco de arroz. Né? Junte tudo e doe para alguém que está podendo sair, que está na linha de frente, que está procurando famílias carentes para doar. Eu tenho feito tanto isso com alguns amigos, né? Tantos amigos estão em casa sem poder sair, mas estão proporcionando a outros que estão podendo sair essa oportunidade de levar para as famílias mais carentes, levar uma palavra amiga, levar afeto. Isso nós podemos fazer pelas redes sociais, né? Manda uma mensagem para aquele amigo que você não vê faz tempo, né? Essa é a hora boa de você fazer as pazes com aqueles parentes que você não falam. Como é que a gente quer ser feliz? Como é que a gente quer ir para casa nova se a gente ainda não fala com um vizinho? Se a gente ainda está de mal de algum parente? Como que a gente quer ser feliz dessa forma? Irmãos, não estamos passando por essas transformações por acaso. Não. Vamos aproveitar essa oportunidade para evoluir, para voltarmos melhores. Não voltaremos ao normal, não. Voltaremos melhores. E eu conto com a ajuda de todos vocês. Faça algo mesmo em casa. Se você não está podendo sair, não está podendo arrecadar nenhum alimento para doar, faça uma prece. Peça todos os dias para os profissionais de saúde, para seus amigos, parentes. Peça até pelas pessoas que você não tem muita afinidade. Peça até por elas que Deus a abençoe. E aí sim, quando terminarmos, que vai passar, tudo passa, só não passa Deus em nossas vidas. Como terminarmos, né, esse isolamento social, estaremos todos mais abertos, mais fraternos, mais amáveis, mais humanos. Vamos honrar esse nome, seres humanos. E essa doutrina maravilhosa nos dá essa possibilidade de todos os dias. Nos ensina, nos capacita e nos dá força de sermos seres humanos melhores. Que Deus abençoe a todos. Assim seja.